Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do Ofício das Leituras, dia 9 de maio de 2023. Do livro do Apocalipse de São João, o último combate do dragão. Eu, João, vi um anjo descer do céu. Nas mãos tinha a chave do abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, acorrentou-o por 1000 anos e lançou-o dentro do abismo. Depois trancou e lacrou o abismo para que o dragão não seduzisse mais as nações da terra, até que terminassem os 1000 anos. Depois dos 1000 anos, o dragão deve ser solto, mas por pouco tempo. Vi então tronos e os seus ocupantes sentaram-se e receberam o poder de julgar. Vi também as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e aqueles que não tinham adorado a besta, nem a imagem dela, nem tinham recebido na fronte ou na mão a marca da besta. Eles voltaram a viver para reinarem com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos, porém, não voltaram a viver enquanto não terminaram os 1000 anos. Assim é a primeira ressurreição. Felizes e santos aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. E quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão do abismo. Ele sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, de Gog a Magog, a fim de reuni-las para o combate. O número delas é como a areia do mar. Espalharam-se por toda a terra, cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas do céu desceu fogo e devorou-as. O diabo, que tinha seduzido a todas elas, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se achavam a besta e o falso profeta. Lá eles serão atormentados noite e dia para toda a eternidade. Vi ainda um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. O céu e a terra fugiram da sua presença e não se achou mais o lugar deles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono. Foram abertos livros e mais um outro livro ainda, o livro da vida. Então foram julgados os mortos, de acordo com sua conduta, conforme está escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que se encontravam nele. A morte e a morada dos mortos entregaram de volta os seus mortos, e cada um foi julgado conforme sua conduta. A morte e a morada dos mortos foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. É preciso que ele reine até que tenha colocado debaixo de seus pés seus inimigos, todos eles. A morte há de ser o último inimigo a ser exterminado. Aleluia. A morte e o seu reino devolverão todos os mortos, e a morte e o seu reino serão precipitados no lago incandescente. A morte há de ser o último inimigo a ser exterminado. Aleluia. Do comentário sobre o Evangelho de São João, de São Cirilo de Alexandria, bispo, escrito do século V. Eu sou a videira, vós os ramos.
querendo mostrar a necessidade de estarmos unidos a Ele pelo amor e a grande vantagem que nos vem desta união, o Senhor afirma que é a videira. Os ramos são os que já se tornaram participantes da sua natureza pela comunicação do Espírito Santo. De fato, é o Espírito de Cristo que nos une a Ele. A adesão a esta videira nasce de boa vontade. A união da videira conosco procede do seu afeto e natureza. Foi, de fato, pela boa vontade que nos aproximamos de Cristo mediante a fé, mas participamos da sua natureza por termos recebido dele a dignidade da adoção filial. Pois, segundo São Paulo, quem adere ao Senhor torna-se com ele um só Espírito. Do mesmo modo, o autor sagrado, noutro lugar da Escritura, dá ao Senhor o nome de alicerce e fundamento. Sobre ele somos edificados como pedras vivas e espirituais, para nos tornarmos pelo Espírito Santo a habitação de Deus e formarmos um sacerdócio santo. Entretanto, isto só será possível se Cristo for nosso fundamento. A mesma coisa vem expressa na analogia da videira. Cristo afirma ser Ele próprio a videira e, por assim dizer, a mãe, a educadora dos ramos que dela brotam. Nele e por Ele fomos regenerados no Espírito Santo, para produzirmos frutos de vida, não da vida antiga e envelhecida, mas daquela vida nova que procede do amor para com Ele. Esta vida nova, porém, só poderemos conservá-la se nos mantivermos perfeitamente inseridos em Cristo, se aderirmos fielmente aos santos mandamentos que nos foram dados, se guardamos com solicitude este título de nobreza adquirida e se não permitirmos que se entristeça o Espírito que habita em nós, quer dizer, Deus que por ele mora em nós. O evangelista João nos ensina sabiamente de que modo estamos em Cristo e Ele em nós, quando diz: a prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. Assim como a raiz faz chegar aos ramos a sua seiva natural, também o unigênito de Deus concede aos homens, sobretudo aos que lhe estão unidos pela fé, o seu Espírito. Ele os conduz à santidade perfeita, comunica-lhes a afinidade e parentesco com sua natureza e a do Pai, alimenta-nos na piedade e dá-lhes a sabedoria de toda virtude e bondade. Ficai em mim e eu em vós edificar. Como o ramo não dá fruto por si mesmo, se não fica bem unido à videira, assim vós se não ficais a mim unidos. Aleluia. Eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Como o ramo não dá fruto por si mesmo, se não fica bem unido à videira, assim vós se não ficais a mim unidos. Aleluia. Ó Deus, que pela ressurreição do Cristo nos renovais para a vida eterna, dai ao vosso povo constância na fé e na esperança, para que jamais duvide das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.